Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Carita e hoje nós vamos falar um pouco sobre as relações de consumo. Hoje especificamente nós vamos falar um pouco mais sobre consumidor e em outro vídeo nós vamos nos aprofundar um pouco mais na figura do fornecedor e dos produtos e serviços. Vamos com tranquilidade, prestando atenção nesse vídeo, que vocês vão ver que na hora da prova vai voltar tudo suave, tudo tranquilamente, naturalmente na cabeça. Vamos lá então? Primeiramente, vamos só falar um pouquinho dos principais componentes, elementos dessa relação, os elementos subjetivos e os objetivos. Os subjetivos são aquelas pessoas envolvidas nessa relação, o fornecedor e o consumidor. Entre eles, nós temos os elementos objetivos, os produtos e os serviços, que conforme a gente já falou, vão ser abordados em outro vídeo. Vamos então definir um pouco melhor o que é essa figura do consumidor. Pelo artigo 2º caput do CDC, consumidor é aquela pessoa físico-jurídica que é o destinatário final de um produto. Então, a princípio, a lei adota a teoria finalista do consumidor. Nós vamos voltar um pouquinho mais nessa teoria mais adiante. Mas essa figura do consumidor trazida pelo artigo 2º caput é o chamado consumidor stricto sensu. Então, é a figura tradicional do consumidor. Mas, para fins de incidência da lei consumerista, nós temos algumas outras figuras equiparadas. É o caso do artigo 2º, parágrafo único, que traz a figura da coletividade. Nós temos também as pessoas afetadas pelas vítimas de práticas comerciais, e que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, é a figura trazida pelo artigo 17, as vítimas de acidente de consumo. Então vamos dar um exemplo para a gente entender melhor. Você compra um celular. Esse celular explode e tem um amigo seu próximo a você. Ele não é consumidor, concorda? Quem comprou o celular foi você. Mas esse amigo seu foi afetado por um defeito do seu celular. Então, nesse caso, ele vai figurar também como consumidor, podendo pedir reparação à empresa em face desse defeito do produto, mesmo não tendo sido ele o adquirente. Só para a gente fechar, é importante a gente ressaltar sobre aquela teoria finalista que a gente falou no começo. O STJ, assim como a lei do Código de Defesa do Consumidor, adota em geral a teoria finalista, mas em alguns casos o STJ tem adotado a chamada teoria finalista aprofundada ou mitigada. E o que é essa teoria? No caso de uma relação de consumo, que a pessoa comprou então, por um exemplo, o taxista, a pessoa comprou um carro, a finalidade essencial do bem não vai ser então o uso pessoal pelo taxista. Ele comprou e o destinatário final, em teoria, seria o passageiro. Mas o STJ tem entendido que em casos em que há vulnerabilidade, e o que é essa vulnerabilidade? É uma posição inferior da pessoa que comprou em relação ao fornecedor, que é diferente de hipossuficiência. A vulnerabilidade é uma figura de direito material e a hipossuficiência uma figura de direito processual. Então, é uma situação vulnerável, mas no âmbito do processo. Então, desde que haja essa vulnerabilidade, é possível que o Código de Defesa do Consumidor ele incida sim nessa relação do taxista que compra o táxi, porque ele não necessariamente vai saber o funcionamento do carro, então ele vai ter uma vulnerabilidade científica, econômica ou qualquer outra que vai colocá-lo em posição inferior ao fornecedor e ele poderá então usufruir das benesses do Código de Defesa do Consumidor. Então vamos lá, se a questão tiver um caráter mais legal, nós vamos então usar a teoria finalista clássica, consumidor, pessoa física ou jurídica, destinatária final do produto. Se ele estiver perguntando, se a prova estiver perguntando um pouco mais sobre um caráter jurisprudencial, é bom a gente lembrar então dessa teoria finalista mitigada, que serão então as hipóteses em que a lei consumerista vai incidir em relações em que a pessoa não é a destinatária final do produto. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre os fornecedores e sobre os produtos e serviços também. Obrigada pela atenção e bons estudos!